Olá, estamos de volta aqui no Atributos Podcast, terceiro episódio. Obrigada por quem está aqui desde o primeiro, quem chegou hoje pela primeira vez, direto do estúdio confortável, aconchegante da P9 Comunicação, aqui em Natal. A gente está apresentando aqui o terceiro episódio, trazendo essa figura marcante do rádio, da TV, da comunicação do Rio Grande do Norte, mas ele é um dos maiores de todos os tempos. Não estou bajulando, estou com fatos reais. Aqui Miguel Weber comigo, meu querido Miguel, bem-vindo. Miguel Weber é apresentador, comunicador, é também psicólogo, ele é compositor. Existem facetas de Miguel que pouca gente conhece, mas a gente pode entrar em um mundo cheio de atributos, principalmente na comunicação. E ele fez isso de forma muito inteligente, né? Colocando ali as relações, a afetividade, a psicologia no mundo dele da comunicação. Miguel, bem-vindo ao Atributos. É muito especial ter você aqui. Obrigado, Fernandinha. Obrigado pelo convite. É bom a gente conversar, bater papo, trocar ideias, talvez levar um pouco da vivência da gente para causar uma reflexão, né? A ideia é essa. É verdade. E o principal atributo que traz Miguel aqui, ele tem muitos atributos, mas é realmente a comunicação. De forma muito assertiva, você vem trabalhando no rádio há muito tempo, tocando as pessoas de um jeito diferente, né? Fazendo com que elas se identifiquem com as suas palavras, com o que você está dizendo. Mas aí, antes de tudo, eu queria saber de você. Você se lembra quando foi que surgiu o desejo e o sentimento de capacidade de comunicar na sua vida? Fernandinha, desde que eu me entendo de gente que eu gosto de comunicar, e eu sempre tive um sonho de fazer rádio. E tive muitos fatores que poderiam me bloquear. Porque é o seguinte, é muito engraçado como cada pessoa lida com as barreiras, né? Uns se sentem acuados, toca de uma forma que você absorve aquilo e desiste porque você acredita naquilo que foi entregue para você. E outras pessoas veem isso como um desafio. E minha história no rádio era muito legal. Fernandinha, desde muito novo que eu mexia com rádio pirata e tinha um amigo meu que era do eletrônica, a gente fazia um rádiozinho pirata e eu sentava no banheiro, pegava o shampoo e ficava, esfregue o seu cabelo por 1 minuto, enxague-o em seguida. E minha mãe, meu filho, está conversando sozinho. Era eu e a minha vontade de comunicar. E fiz vários testes de rádio e fui reprovado em todos. Porque eu sempre tive uma voz, dá para notar, né, que minha voz eu tenho uma língua presa, minha voz não é essas coisas todas, e eu me lembro de um teste que eu fiz numa emissora de rádio, numa cidade chamada Vitória da Conquista, no interior da Bahia, na Band, por acaso hoje eu trabalho na Band, mas na TV, e que o disco novo de Madonna pediu para eu ler, improvisar um programa, e eu empolgado naquela coisa toda. E o cara disse, cara, é porque você tem uma dificuldade de vocal muito grande. E eu acho que rádio não é para você, não. Nossa. E eu falei, caramba, será que o rádio não é para mim? Enfim, por mais que houvesse uma força que me expulsava, existia uma vontade muito grande, maior do que isso. Eu falei, será que eu posso superar tudo isso? E assim a gente saiu, para um lado, para o outro, vai para lá, vem para cá, até que surgiu uma oportunidade, em 1989, a minha avó, eu sou de Macaíba, né? Mudei muito cedo daqui, minha avó morava em Macaíba, e vovó precisou fazer um transplante de córnea e extrair um olho, Fernandinha. E minha avó, quem me conhece sabe, a avó é o grande amor da minha vida, né? De todas as vidas, diga-se de passagem. E eu, no auge da minha juventude, nessa época eu morava no sul de Minas, e namoradas, e esporte, aquela coisa de 18 anos, né? Vivendo a sua vida doidado. E minha mãe falou assim, meu Deus do céu, minha mãe, né, filha, só ela, filha mulher da minha avó, e minha mãe não tinha como largar tudo, meu pai, minha irmã, tudo, as coisas. Eu falei, mãe, eu vou ficar com vovô. Mas você vai? Eu falei, vou. Eu botei uma mochila do lado, vim do sul de Minas para Macaíba, cheguei aqui, aí são as coisas da vida, né? Primeiro eu vim para poder fazer companhia a ela e não abrir a mão, e daí eu saí buscando bico, trabalhando numa coisa, trabalhando na outra. E em Macaíba estava inaugurando uma rádio chamada Rádio Cultura de Macaíba, que por acaso na época era de Valério Mesquita, era deputado estadual, e Odileia
Mesquita, na época, esposa do Valério, fui prefeita de Macaíba, e vovó foi lá bater na porta de Valério, né? Vovó, aquela apaixonada política por ele tinha um carinho muito grande por ela, e ele faz o quê? Aí vovó, eu faço qualquer coisa. E aí já tinha completado o quadro de locutores, disse que tinha uma vaga para sonoplasta. Eu falei, meu Deus, o que é que sonoplasta faz? E aí saí correndo, pegando informação de uma pessoa, pegando informação de outra, aí vi que lá tinha um rolo Akai, quem é de rádio, aqueles rolos antigos, e eu fui num cara que gravava fita, mas que tinha um rolo e me mostrou como é que gravava e tudo. Eu fiz um teste para ser sonoplasta, mas só tinha eu fazendo teste. E a rádio era bem pequenininha. Eu fui aprovado para o teste de sonoplasta. Pronto, foi meu passo para entrar na comunicação. A partir daí eu passei a ser o faz-tudo da rádio, mas minha vontade era estar na frente do microfone. Desde sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí, um dia, venderam um patrocínio da Hora Certa, e por acaso o locutor do horário não foi bem cedinho. Eu fui cedo para botar a rádio no ar, porque o cara não foi. Naquela época a rádio não era 24 horas em Macaíba, e por aí alguém disse assim, olha, tem que dizer a hora certa aí, porque é patrocinador e tudo. E eu abri o microfone e falei a hora certa, e poxa, mas ele falou a hora certa tão direitinho, não sei o quê. E comecei, Fernandinha, nessa coisa. Falta uma pessoa no final de semana, coloca Miguel. Tem um programa de madrugada, coloca Miguel. E eu amava. Ao mesmo tempo que eu era usado, no bom sentido, para poder cobrir alguns espaços, era tudo que eu queria, era o espaço que eu queria. E assim eu fui ocupando o espaço até que a rádio foi vendida. E um sábado à tarde, eu estava na rádio fazendo o programa no sábado à tarde, lá em Macaíba, bateram na porta, só tinha eu na rádio, o vigilante só chegava às 6 horas, era à tarde. Fui lá ver, era o então senador Carlos Alberto, que estava acompanhado de 2 pessoas, e foi fazer uma visita porque ele estava comprando a rádio. E eu sabia quem ele era, obviamente, ele fazia programa de televisão. Abri e falei, ó, senador, fica à vontade. Ele começou a olhar, fazer perguntas, como ele é do rádio, ele sempre foi do rádio, começou a fazer perguntas sobre rádio, aquela coisa todinha. E eu respondendo, né, que eu era o faz-tudo da rádio, eu sabia de tudo. Já estava lá um tempo, e um canal da mesa caiu. Para minha sorte, talvez essa queda de canal foi que faz de repente eu estar aqui hoje sendo entrevistado por você. E ele olhou, né, com o olho de quem entende, e falou assim, caiu um canal. Eu falei, caiu um canal. E eu conversando com ele, abrindo a mesa, né, um parafuso, você lembra aquelas mesas antigas, você já trabalhou nela. Abre a mesa aqui, conversando com ele, esquentando ferro de solda, explicando como é que funcionava tudo. Gente, era só um fiozinho, Fernandinha. Era só um fiozinho que pega no VU, que o VU faz isso, né? Quando a gente abria, ele, às vezes, eu botei um pingo de solda conversando, voltei, fechei a mesa, batendo papo. E ele achou que aqui, ele falou, poxa, esse boy é muito massa, cara. Ele sabe tudo, ele faz tudo. É o seguinte, eu comprando essa rádio, eu vou demitir todo mundo e ficar com ele. Para ele passar as coisas todas, se tiver tudo aqui, a gente vê o que é que faz com ele. E foi o que aconteceu. Ele comprou a rádio, demitiu todo mundo e ficou comigo. E daí começou uma longa história, né? Obviamente eu não estava no quadro dos comunicadores, os primeiros, ele anunciou a programação com muita gente conhecida, muita gente famosa. E eu fiquei ali até que um dia eu cheguei para ele e falei assim, senador, eu sou funcionário da rádio. E a rádio fica 24 horas no ar. Depois da meia-noite não tem ninguém fazendo programa. Deixa eu fazer o programa na madrugada? Eu tô aqui, eu sou da rádio, a rádio tá no ar, não vai ter custo de nada. Aí meu filho, madrugada, ninguém escuta. A rádio escuta, tem um pessoal que escuta e tudo. Posso fazer? Pode. Pronto, já tinha um horário na rádio, madrugada, meia-noite até 4 horas da manhã. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, o sertanejo tá pipocado. Lembra daquela época, Fernandinha? Dupla sertaneja. Era direto. Era Jean Giovanni, Amaury, não sei quem, Zé de Camargo, não sei quem. Beleza pura. Eu posso fazer a madrugada sertaneja? Ele falou, será que um programa de madrugada só de sertanejo dá certo? Deixa a gente tentar. Tente. E ele usava muito a TV Ponta Negra para poder ir para as ruas. Você já ouviu a rádio nova e tudo, sei o que, qual é a rádio que você ouve? Ele incentivando, fazendo promoção, a rádio, ele tirou os comerciais de sua música para poder pegar e tudo. E começava assim as pessoas na rua do nada, falaram assim, você já ouviu a 95 FM? Você conhece algum programa? Não, assim, tem um madrugada, né, que é sertanejo. Aí ele começou a ver que aquilo deu certo. E aí eu tive a minha primeira promoção na vida. Saí do horário de meia-noite e desci para 8 horas da noite.
E aí, ao invés de ser a madrugada sertaneja, passou a ser a noite sertaneja. E aí, legal. pronto, foi uma coisa legal, eu comecei a me adaptar. Ele me deu muitas dicas, porque realmente ele era um fenômeno no rádio, a comunicação dele era muito fácil. E tem muita coisa de comunicação que realmente ele me deu muito toque. E foi assim, até que ele precisou se ausentar, se candidatou, ia para Brasília. Eu saí de noite, fui para horário pela manhã, comecei a fazer um programa de 5 da manhã às 10, mas eu estava muito agarrado à noite sertaneja e ele dizia, meu filho, eu estou te dando a promoção. Não tem como comparar você trabalhar à noite como trabalhar de manhã, não. Só que eu não sabia, eu estava agarrado ao meu produto. Eu comia noite sertaneja, pelo amor de Deus. E pronto. E desde então, Fernandinha, eu venho nas manhãs do rádio, né? Fiquei 23 anos na 95 FM e tô aí fazendo meus programas, criando os meus quadros. Quem trabalha com o Miguel, eu nunca tinha trabalhado com ele antes, né? E recentemente a gente tem trabalhado junto lá na 98 FM. Mas é de um esmero, que é de uma paixão. Ele pode ter... Quantos anos de rádio você 36. tem? 36 anos. É de uma paixão empolgante, inspiradora. Ele chega lá no estúdio e diz, olha, eu fiz uma abertura agora. Então, essa sua paixão e a sua capacidade de observação absurda fez você conseguir identificar o jeito de falar com as pessoas, né? Você é um observador nato, você pegou o melhor dos comunicadores que você admirava, talvez Carlos Alberto Maior, né, que você pegou assim no sentido de admiração, e outros, e você coloca ali, imprime o seu jeito apaixonado de fazer rádio. Veio a TV, você fez o curso de jornalismo, entrou na TV com muita competência também, porque tudo que você faz é de uma competência enorme. E veio também a ideia de, vem o digital, a psicologia, você se inteirou daquilo ali para dizer assim, eu vou entrar com propriedade aqui, porque eu não sou bobo nem nada. Miguel, rádio, TV e internet. Você concorda que quem faz rádio consegue fazer TV e internet ou não? Isso é só coisa de apaixonado pelo rádio? Concordo pela forma exatamente da comunicação, né? E a comunicação, ela não pode ser diferente. Eu não posso me comunicar. Óbvio que nós temos colocações que são diferentes do rádio, da televisão, mas a comunicação, você ter um alvo, você saber o que você quer, porque eu acho que o grande problema, eu estou há muito tempo no ar, e a gente tem um desafio, você também, Fernandinha, já está um bom tempo no ar, a gente tem um desafio que é se reinventar. Se eu não me reinventar, gente, se eu não me atualizar, eu perco espaço. Eu vou ficar obsoleto. É natural. Então, todos os dias a gente está matando um leão. O que eu posso imaginar? Meu carro-chefe era a música da minha vida, que eu já tinha herdado de Carlos Alberto. Daqui a pouquinho, cara, eu preciso de alguma coisa a mais. Eu criei uma reflexão que a psicologia vem da reflexão, eu falo já. Tá, mas tá legal, o que mais? Aí você começa a mexer na programação, faz uma terça da saudade, uma sexta da saudade, tá faltando alguma coisa. Trânsito. Não, a ideia, eu já queria fazer um programa de trânsito, tá? Será que dá certo a gente fazer um programa de trânsito com o próprio motorista falando do trânsito no local onde ele está? Não, acho que não dá, deixa eu tentar. Mais uma vez eu pedindo para tentar. E é um fenômeno o programa de trânsito, é uma coisa absurda. E assim, eu preciso me renovar. As gerações que me ouviam antigamente continuam me ouvindo. Sim. Mas tem uma turminha nova, Fernandinha, de uma comunicação diferente. O que eu tenho para essa pessoa? O que eu posso oferecer para ela? Comecei a fazer reflexões, aí vai entrar a psicologia. E na época era o Facebook, né? Aquela coisa do Facebook no auge, minha página do Facebook, eu comecei a pegar a minha reflexão e colocar nas minhas redes sociais. Aí um dia, por acaso, eu olho e uma reflexão minha tinha 10 milhões de visualizações. 10 milhões de visualizações no Facebook. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo, hein, gente? O que eu estou falando? Eu estou passando o que para essas pessoas? Eu estou falando a respeito de um conhecimento meu, que é o famoso background. Mas será que o meu conhecimento ele ajuda? Aí despertou. Aí eu tenho uma irmã, minha irmã mais nova, Luciana, que é psicóloga, se formou bem antes, e sempre falava, Guel, você tem uma pegada de psicologia muito legal, Guel. Aí eu falei, gente, eu preciso falar para as pessoas, eu preciso fazer uma reflexão, eu preciso falar sobre o comportamento humano, mas eu preciso entender a questão científica. O que eu estou falando?
Eu tô incentivando ou não? O meu incentivo, ele vai ser bom lá na frente ou não? O que que essa pessoa vai fazer da vida dela a partir... Poxa, mas eu ouvi o cara no rádio falando, ele me tocou. E aí? E esse mergulho que ela vai dar, que essa pessoa vai dar? Vai ser bom ou ruim? Eu tô falando baseado em quê? E aí fui estudar. Eu fiz psicologia, me formei em psicologia e hoje eu fico muito tranquilo para falar sobre comportamento humano, sabe? Para falar sobre todas essas questões. E a gente consegue conciliar, né, Fernandinha? Você falou, Sim. o rádio, você faz qualquer coisa, a minha base, a minha raiz, sabe? O meu alicerce é o rádio. A partir daí eu tenho tranquilidade. Quando eu comecei a fazer TV lá atrás da TV Ponta Negra, eu me lembro o diretor de TV falando, se der algum problema, corta para Miguel. Tipo assim, Improvisa. ele resolve, Ele ele vai sabe. improvisar. E o rádio dá essa condição. O rádio é muito mágico. E se você for olhar a minha linguagem do rádio, a mesma linguagem da televisão, que é a mesma linguagem das redes sociais. Entendeu? A mesma comunicação. Aí você pensa, mas tem alguma coisa diferente? Gente, eu não falo nada diferente, Fernandinha. Não tem É nada de. fácil de entender também o que você fala. Mas é isso. Eu acho que o grande macete da vida da comunicação é o facilitar o atendimento. Não adianta eu chegar aqui, gente, começar a falar palavras rebuscadas e buscar e colocar assim aquelas coisas. Ah, porque hoje eu estava olhando a Rebol ao final da tarde. O cara fala, pô, que danado esse cara tá falando. É tanto que quando eu estou fazendo minha reflexão, que eu sinto que eu falei alguma palavra um pouco diferente. Não que eu subestime a capacidade das pessoas que estão me ouvindo, mas se alguma pessoa parar para traduzir aquela palavra que eu disse, ela vai Perde o perder, fio. vai perder o resto da reflexão. Aí eu vou sutilmente traduzo o que eu estou falando e dou exemplos, crio historinhas. E eu não falo nada demais. Eu não invento nada. Ah, porque o cara... Gente, eu só falo coisa que todo mundo sabe. Mas numa linguagem que talvez seja mais apropriada, mais fácil. E numa situação que hoje a gente tem muito de trabalhar comportamento humano. Hoje nós temos uma vida muito louca. E cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora, em algum momento ela tem alguma fragilidade, alguma dúvida, algum medo. Em algum momento ela precisou recomeçar e para recomeçar não é fácil. E aí a gente fala de coisas simples de comportamento humano e da capacidade que cada pessoa tem. Porque eu acho que minha função é falar, ei, acorda, criatura, que você pode muito mais do que isso. Vamos lá. Vamos embora. É isso. Muito bom. Miguel, essa sua capacidade de chegar nas pessoas, né, de se comunicar com elas, de trocar uma ideia, é interessante que ele está no vídeo, mas quem está do outro lado sente como se tivesse junto com ele numa mesa conversando, tomando café. As redes sociais, você é um cara amigo das inovações. Percebo que você tem um maior tempão aí na comunicação, mas você não tem resistência a chegar uma coisa nova. Eu nunca percebi, pessoalmente, você resistindo a nada. Você se torna amigo da possibilidade, você testa isso. E aí, as redes sociais é um veículo, né? Você hoje é um influenciador também. É um veículo que você está se dando bem e que você está testando com muita disposição. Mas até que ponto você acha que a rede social pode destruir o emocional da pessoa ou pode inspirar ela? Do jeito que você tenta, né? Vamos para cima, você pode mais. Deixa de ser besta, né? Eu adoro o jeito que você fala, que é o jeito que o povo fala mesmo. Mas até que ponto? Fernandinha, é uma linha bastante tênue, né? Querendo ou não, nosso mundo, desde a Revolução Industrial, ele gira em torno da questão comercial, questão financeira. Sim. Então, quando a gente está assistindo televisão e começa os comerciais, pô, começa aquela coisa, que tênis é esse? Não, mas o tênis que fulano de tal usando, fulano de tal está usando, o corte de cabelo, o jeito do caimento da roupa, o que você está comendo, olha, essa menina aqui, olha o corpo dela. Cara, vamos lá ver qual é a alimentação dela. E a gente tem todos os interesses e todos nós que vivemos no capitalismo, nós aprendemos a viver a partir de uma sustentação financeira e todos nós queremos ganhar dinheiro, queremos crescer na vida. As redes sociais, ela vem como um facilitador que muito tempo é uma grande ilusão. É um universo onde pessoas, quando ligam a sua câmera de televisão, aqui, eu só vou passar para quem está do outro lado
tudo que há de melhor, ou eu vou criar um personagem para que eu possa mostrar para as pessoas, influenciar, e para engajar, e para ter clique, para ter like, e muitas pessoas. E aí a gente precisa, Fernandinha, resgatar uma coisa muito antiga. Antigamente a gente tinha uma tríade na formação de um ser humano, que era a família, a igreja e a escola. Infelizmente, essa tríade aqui, ela se acabou há muito tempo. A gente vê famílias hoje que, por uma questão dessa que eu estou dizendo para você, de sobrevivência, de estar no mercado de trabalho, querer ganhar mais, a gente está terceirizando a educação dos nossos filhos, né? Aí você contrata uma pessoa, às vezes uma pessoa boa, uma babá boa e tudo, mas ela precisa cuidar do seu filho, cuidar da roupinha dele, cuidar da comidinha dele, e às vezes para cuidar do seu filho, da roupinha e tudo, ela bota a criancinha aqui na frente de uma tela, e a tela está aqui educando, a tela está entretendo, a tela está distraindo, e o papai chega depois no final do dia, dá amor, o amor que ele pode dar, dá o carinho, acolhe aquela coisa toda, mas ele está distante. E aí o filho reclama porque a professora, olha, a professora hoje ia me colocar de castigo, mas quem é ela? Ele, inconscientemente, muitas vezes, querendo ocupar o espaço de pai, ele vai lá na escola dizer, eu vou processar esse colégio porque o professor não pode fazer isso, para lá. E as missas, e os cultos, e Deus. Então, se você for olhar, está tudo muito jogado. E aonde é que está o seu filho agora? Onde é que ele está? O que ele está fazendo no quarto? Duvido que uma criança esteja no quarto hoje. É muito difícil, não que eu esteja generalizando. Mas quando está quietinho, está nas redes sociais. O que eles estão vendo nas redes sociais? Onde é que eles estão mergulhando? Quem é que está educando? O que está sendo passado para essa pessoa? Então, hoje, e é o que as grandes empresas querem, nós estamos escravos das redes sociais. Fernandinha, se eu tomar seu telefone agora, eu acabo com você. É verdade. Fernandinha, se eu tomar seu telefone agora, você não vai na padaria comprar um pão. Para pensar, gente, que coisa louca. Aqui dentro está minha carteira de motorista, está todo o meu dinheiro, está todas as minhas comunicações, todos os meus contatos. A gente não decora mais número de ninguém, porque está tudo aqui dentro. Você não usa o telefone mais para conversar. Você sai com sua turma, cada um está aqui na mesa, é o WhatsApp. O importante é eu colocar esse clique da gente aqui nas minhas redes sociais. E eu acho, Fernandinha, a gente já sofreu muitas grandes revoluções, né? A primeira grande revolução foi no século V, a questão da filosofia, depois teve essa que eu acabei de falar, da revolução industrial, e a gente está no meio de uma revolução que eu não sei qual vai ser o resultado dela, ninguém sabe qual vai ser o resultado dela, ninguém sabe que tipo de pessoas vão estar daqui a pouquinho. Você falou sobre, Miguel, você é um influenciador. Eu quero e eu tenho cuidado com relação a isso, mas gente, nós estamos lotados de influenciadores que não influenciam nada. Nada, e nossos filhos estão ali apaixonados, seguindo, querendo ser igual. Você hoje chega para uma criança e fala assim, qual é a sua profissão? Antigamente, na minha época, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser piloto, não, eu quero ser influencer. Desse jeito. Se for para influenciar, gente, alguma coisa legal, tá show. Porque a internet não só tem coisa ruim. Se a gente for olhar, tem tanta coisa que acrescenta, que é legal. Mas, pessoal, é aquela coisa distante, é um universo que não é palpável. É você ter na sua vida uma referência e a gente querer ser igual àquela pessoa e não saber exatamente quem aquela pessoa é, porque a gente não sabe quem é quem de verdade. Cria-se mitos, né? Pessoas que estão acima de tudo, de corpos perfeitos, de maquiagens maravilhosas que não saem quando soa, quando chove. Se você comer, me acompanha aqui, eu vou fazer para você. Sua dieta aqui, você vai ter o seu corpo, você vai ser uma paniquete em 3 meses. E a gente vai entrando nessa onda até substituir por uma outra onda, até que uma outra ideia entre na cabeça. Acho que papai e mamãe precisam chegar junto. A gente tem como alienar um filho e tirá-lo da internet, não existe isso. A alienação ela pode ser das duas formas, ou absolutamente envolvido ou absolutamente fora. Sim. Arrumar o meio termo e criar seres humanos no momento que a gente está vendo, acho que é o grande desafio de todos nós, sabe? E dialogar, né? Porque assim como as crianças, os adultos também estão muito viciados na tela, né? Eu assisti um filme hoje
que ele foi numa frase, uma palavra que me chamou a atenção, que era uma escritora que perdeu o computador dela e ele disse, e ela ficou aflita, e ele disse, você tem backup? E ela, não, eu não tenho backup. Aí eu fiquei com essa palavra, backup. Cara, que louco. Porque hoje a gente quer fazer backup de tudo, materialmente falando. Mas aí você entrou na linha da emoção, da humanidade, porque a emoção é humana. Não tem máquina no mundo que vai dar essa emoção, que vai precisar alinhar as emoções. E aí você... Na verdade, você influencia as pessoas a fazerem backup de si mesmas, dentro de si mesmas. Queridão, é você com você. Fernandinha, a gente usou uma palavra há pouco tempo aqui. Você falou, a rede social chegou, o que você faz? Eu falei, eu testo. Eu tenho uma metodologia minha, na psicologia, atendendo, que eu costumo sempre falar para as pessoas, vamos, raciocina comigo aqui. Nós temos muitas pessoas perdidas porque elas estão com medo de abrir uma porta que está destrancada e olhar o que é que tem na sala ao lado. Eu costumo dizer, gente, que a vida é um grande corredor, com uma porta na frente da outra. E a nossa obrigação é só abrir essa porta. Deixa eu olhar o que é que tem aqui dentro. Me cabe, é bom, eu fico um tempo. Não dá, sair, vou para a próxima porta. Eu gosto desse termo experimentação. Experimentação é uma coisa que você fala assim, tá, mas experimentar é o quê? Aí a gente vem da consolidação da família. Se eu tenho uma base familiar, eu tenho noção daquilo que eu não devo experimentar, daquilo que é ruim. Não é experimentar qualquer coisa, mas é o grande desafio de sair de uma zona desconfortável e você experimentar outros caminhos. São várias pessoas trabalhando, dizendo, eu me mato e trabalhar. Cara, eu tô cansado, eu ganho pouco, eu sou explorado. Mas o que essa pessoa está fazendo para mudar tudo isso? Eu não tenho tempo para estudar. Se você for olhar, ninguém vai ter tempo para estudar. Todas as duas formaturas que eu tenho em jornalismo e também em psicologia, eu trabalhava o dia todo. Eu sabia da faculdade e tinha um trabalho para fazer e eu chegava em casa às 11 e pouco da noite e dizia, porque no outro dia eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para fazer programa de rádio. No outro dia, cedinho. A vida sempre foi assim. Ou eu faço esse trabalho agora, ou eu não vou fazer o trabalho. Aí eu chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, saía 1h30, 2h30 da manhã, o trabalho estava pronto, eu ia dormir 2 horas para acordar depois e trabalhar. Mas eu sabia que isso era temporário. Eu ia me desdobrar e abrir mão de algumas coisinhas, inclusive do meu sono, do meu descanso. Mas 5 anos passaram, eu recebi meu diploma e aquele esforço que eu fiz lá mudou minha vida. As pessoas muitas vezes não querem se esforçar e elas estão se sentindo cansadas e elas estão cansadas de verdade, mas elas não entendem que o limite pode ser um pouquinho mais e que aquilo que eu estou abrindo mão é temporário para me dar uma conquista que é eterna. Então, meu diploma de jornalismo, quando eu trabalhava pra caramba, é meu. Meu diploma de psicologia, quando eu trabalhava e fazia trabalhos até 2h30, 3 horas da manhã, é meu. Aí eu recuperei o tempo perdido. A gente fala que não recupera tempo perdido, não, mas eu valorizei o tempo agora, exatamente por ter perdido. Porque ninguém perde tempo para estudar, Fernandinha. Verdade. Ninguém. Não é perda de tempo. Ah, rapaz, a turma todinha saiu, vai todo mundo pra festa, você não foi. Naquele momento eu não fui. Perdi meu tempo. Pô, eu tava estudando, cara. Eu tava aprendendo, eu tava agregando valores a mim. Eu agrego valores numa festa? Agrego. Faz bem pra mim? Faz bem pra caramba. É massa demais sair, tomar um chopp, conversar, dançar. É maravilhoso. Mas a gente precisa, em determinados momentos, vou usar um termo que a gente usa muito no rádio, equalizar. Uhum. A gente tem que ter uma equalização, sabe? O que é minha prioridade agora? Estou trabalhando muito e ganhando pouco. Gente, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um curso? O que eu posso fazer? Eu vou cansar um pouquinho mais, mas é temporário. Daqui a pouquinho eu estou trabalhando um pouco menos e ganhando um pouco mais. Aí eu vou poder ter mais descanso, estar mais presente na família, sair mais com os meus amigos, comprar as minhas coisinhas. São escolhas, Fernandinha. Hoje, obviamente, é natural, é do ser humano, a gente vai querer sempre o mais fácil. Mas nem sempre a gente vai encontrar o mais fácil. Se eu encontrar o mais fácil, eu quero o mais fácil. Óbvio. Mas senão você vai testar. Eu vou testar. Muito bem. Você já atende pessoas como psicólogo e você deve perceber aí a quantidade de bloqueios que nós humanos temos, né? Você vivencia com mais proximidade isso.
E aí você pode também levar ao rádio aquilo que você está vivenciando para ajudar as pessoas a desbloquearem. O que você acha que é o grande bloqueio das pessoas em relação às emoções? Elas têm dificuldade de lidar com a perda, com a separação ou com o complexo de inferioridade, essa questão do capitalismo, que é o nosso sistema, não tem por onde correr, mas tem gente que se sente impotente e aí começa a criar bandeiras. E o que você sente que é ou que são os principais bloqueios hoje da humanidade? Fernandinha, o mágico da psicologia é tratar as pessoas com singularidade. O que é a singularidade? Eu tenho muito medo das pessoas que trazem receitas prontas para todas as outras pessoas. Eu vou resolver seu problema. Junta aqui 2.000, 3.000. Por exemplo, a gente tem muitos coaches que são preparados. São pessoas que às vezes estudam para se transformar em um coach. Mas tem muito coach que não sabe o que está fazendo. E quando se trata da questão de comportamento humano, é muito perigoso. É a pessoa entrar num universo e ela piorar aquela ferida, e ela não saber tratar aquela ferida e ela complicar ainda mais. Por quê? Porque não teve tempo de preparação para poder fazer aquilo. Aí você fala, qual é o grande problema da humanidade? Fernandinha, cada paciente que senta na minha frente, a gente consegue entender o processo das pessoas. Por que eu falei sobre singularidade? Porque o seu problema, ele é causado a você de forma diferente de mim. Por exemplo, você tem uma relação, você vive com uma pessoa, você é apaixonada. Eu tenho uma relação, eu vivo com uma pessoa, eu sou apaixonada. A pessoa que convive com você te abandonou, te trocou por outra pessoa. A pessoa que vive comigo também me abandonou e me trocou por uma pessoa. Você cai numa cama, fica depressiva, começa a tomar remédios, não quer mais viver e se entrega. Eu digo, não me quer? Vou pra academia, treino, faço alimentação legal, mudo de vida e a fila anda. Olha que coisa louca. A gente tem o mesmo problema, mas a reação, o comportamento é diferente. Então não adianta eu chegar aqui e falar assim, olha, o problema da humanidade hoje está... Não, é cada um com seus medos, né? Cada um com as suas a imaginação limitantes, o quanto eu me limito de alguma coisa. E eu acho que a psicologia, qual é a grande função da psicologia, Fernandinha? É mostrar para você quem você é, aonde você está e o que você tem. Quando você sabe quem você é, aonde você está e o que você tem, você vai escolher o que você faz da sua vida a respeito daquilo. Só que eu chego para você como terapeuta, estou sentado aqui no carro com você, porque a terapia é uma grande viagem. Sim. Você está dirigindo e eu estou aqui e falo assim, mas você está aqui e você tem isso. Mas o que você acha de... Aí você começa a exercitar, você começa a provocar e a pessoa começa a fazer uma imersão em si própria e entender que ela tem forças que ela não achava que tinha e que ela dá aí determinadas importâncias e poderes para as outras pessoas que aquela pessoa não tem todo esse poder. E que ela se coloca num local onde ela não quer ficar e ela não precisa ficar naquele local. E você começa a falar, criaturazinha, ei, por isso que eu faço a experimentação. Experimenta tal coisa pra gente ver. Miguel, mas eu não sabia que eu podia. Você pode, né? Que bom. Agrega, traz pra sua vida, coloca isso pra fazer parte do seu dia a dia. Então, assim, é esse tratar diferente, de pessoas diferentes, com posturas diferentes. Tem paciente que eu sei que eu preciso ser mais firme. Tem paciente que eu preciso só, vem cá. Fica aqui um pouquinho comigo, não fala nada não. Tem um pouquinho de paciência com você. Entendeu? Cada pessoa reage de uma forma diferente. Então eu sou absolutamente cismado, a palavra certa é essa, com quem me traz receitas que vão resolver. Olha, vou pescar de rede. Faz um bocado de peixe. Não, gente. É ver um por um quais são suas forças, suas fragilidades, onde eu posso ser mais forte com você, onde eu preciso te ouvir, fazer sua escuta, saber exatamente onde é que você parou em determinado momento, qual foi o momento que a sua chavezinha mudou, porque eu tô vendo muita gente com medo, sabe de quê, Fernandinha? De repetir o que aconteceu há pouco tempo, seja lá em que ela se para e fala, eu não quero mais aquilo pra minha vida, e você começa a olhar pra frente, com um retrovisorzão bem grandão, falando, não, vai acontecer isso aqui de novo. E as pessoas estão... Eu acho que o grande problema da humanidade, se fosse resumir, é o receio de dar errado, seja lá em que natureza for. E, gente,
Dar errado faz parte do processo. Ser diferente faz parte, né? E sendo um ser único, singular, a terapia é fundamental, né? Fundamental. Para fazer o que eu estou fazendo com você, olhar nos seus olhos, ver seu comportamento, sua forma de falar. Poxa, Fernandinha, me conta sobre sua vida. Aí você vai me mostrar o que você é na sua ótica. Você sobre você. Por que às vezes fala assim, por que a terapia não faz de uma pessoa da família, a terapia da pessoa da família? Porque eu tenho uma tendência, te conhecendo, já saber exatamente... mas eu lá atrás, Fernandinha, eu me lembro do relacionamento seu. É por isso, eu já tenho uma tendência de... por lhe conhecer e ter convivido com você determinadas coisas, já ter uma ideia formada a respeito dos porquês da sua vida. Sim. Quando eu escuto você a partir da sua ótica, você está me vendendo a Fernandinha. Que Fernandinha você vai me passar? É uma forte? É que venceu várias coisas? Ou é uma pessoa que até determinado momento da vida era maravilhosa, era sonhadora? E de repente, Miguel, hoje eu sou uma pessoa com medo, com receios, eu sou muito ansiosa. Tá, vamos procurar aqui essa chavezinha, quando foi que ela mudou? Aí é uma imersão, aí é uma volta. E você colocar a pessoa de frente com isso. Né? A psicologia não vai pegar o lixinho e botar debaixo desse tapete. Gente, no momento certo. Fernandinha, o que é a coisa mais linda da psicologia? É assim, eu vou fazer uma anamnese. A anamnese é o primeiro contato. Você vai me passar a sua história do porquê que você está me procurando. Uhum. E de cara você nota, pela experiência, e fala assim, rapaz, eu sei qual é o problema dessa pessoa. E o mais lindo da psicologia é o cuidado com o qual a gente vai tratar aquele problema. Porque aí, por isso que eu falo a questão do... pega um coach que fez um trabalho no final de semana, a pessoa, já sei qual é o seu problema. Aí tirou a muleta da pessoa. Gente, às vezes o problema da pessoa é o que sustenta a pessoa. Ela está sustentada por aquele problema. Se eu tiro esse problema que é a muleta, ela cai. É a mesma coisa de uma fisioterapia, Fernandinha. O fisioterapeuta vai lá, faz a cirurgia, bota em você um gesso, sei lá o que foi, aí tem um tempo, aí você tira, aí você fica aos poucos fazendo a fisioterapia para voltar a andar, e depois você tira a muleta com calma, vai segurando aqui, até a pessoa voltar a andar. O problema da pessoa muitas vezes é o que sustenta a pessoa. E se eu tirar esse problema de cara, ela cai. Então eu preciso mostrar que ela não precisa dessa muleta. E ela vai chegar uma hora, vai olhar para a muleta e falar, não quero mais você na minha vida não, tchau. E vai dar os seus próprios passos. Vai andar para frente. Acho que o mais lindo da psicologia é exatamente isso. E é um processo lento. Lento. Às vezes, Fernandinha, e pronto, mais uma questão que a gente puxa a singularidade. A reação é diferente de pessoa para pessoa. Tem gente que instala e fala, cara, o que eu tô fazendo com essa muleta? Vai para lá, não quero não. Tem gente que demora para assimilar. Tem gente que solta a muleta e pega de novo. Aí pega uma menorzinha, né? Não é aquela mais daqui, pega daqui. Depois tem um andador, chama? Um andadorzinho, enfim. Tudo bem, é no seu tempo. O importante é lá na frente você entender que os seus passos são dados por você. Você não precisa desse suporte, você não precisa dessa muleta. Perfeito. As pessoas, eu noto que elas têm dificuldade, de um modo geral, nós humanos, a gente tem uma dificuldade de pensar nos próprios atributos, né? Porque atributos é uma característica distintiva, é uma virtude. E aí, quando eu pergunto quais são os seus atributos, as pessoas têm... elas travam, na maioria das vezes. Óbvio que vai pensar. Se ela vai pensar, ela vai analisar. E ela fica se sabotando também. Eu sou corajosa? Não, mas nem tanto. Porque eu não fui para aquele lugar ali, eu não fiz isso, então eu não sou corajosa. Mas a gente nota que a terapia realmente faz a pessoa se olhar de um modo a ter compaixão de si mesma e perceber que você falou aquela força que ela nem sabia que tinha. Então, no mínimo, ela pode se considerar uma pessoa forte. No mínimo, por baixo, assim. Isso sem saber de nada da vida da pessoa. Então, qual seria os dois principais atributos de Miguel Weber por Miguel Weber? Eu tenho tenho meus atributos. Como a gente está tratando da questão da comunicação e a gente está falando sobre a responsabilidade de comunicar, não é apenas abrir o microfone na hora certa e mandar um alô e dizer o nome de uma música, um cantor, não. Mas o que passar. Gente, todos os dias, Fernandinha, engraçado, eu sou cientista, né? Porque psicólogo é um cientista, né? É a ciência que estuda a psique.
Só que eu sou um cientista muito apaixonado por Deus. Ué, Sim. Miguel, mas ciência e Deus, tá? Uma outra hora, no outro podcast a gente fala sobre isso. Mas assim, quando eu saio de casa, eu tenho uma mania minha. Eu levanto, vou direto para ir tomar meu banho, troco de roupa e eu só faço minha oração, é uma coisa minha. Quando eu abro a porta do meu quarto, parece que eu estou saindo e eu faço com Deus um acordo e peço para assim, Deus, hoje se eu puder tocar uma pessoa e mudar e bater pau e falar, ei, acorda, já ganhei o meu dia. Então, assim, eu acho que quando a gente busca a questão dos atributos, eu acho assim que é me esforçar bastante para tentar mudar vidas, o que é muito difícil, porque a mudança ela nunca vai partir de fora para dentro, mas sabe assim, Fernandinha, quando você está num sono bem legal e a pessoa chega do seu lado assim com todo carinho e fala assim, Fernandinha, tá na hora, meu anjo, de acordar para trabalhar. Deu sua hora, sua horinha, aí você acorda diferente, entendeu? Então é esse despertar, fala assim, ei, acorda, vamos viver? Talvez seja essa a minha disposição, sabe? É muita pretensão? É. Mas eu acho que o ser humano que não tem pretensão e que não seja grande, ele vai se apequenar diante daquilo que ele pode oferecer para as outras pessoas. Entendeu? Então, assim, é isso. Acho que é olhar e tratar das pessoas de uma forma diferente. E eu sou uma pessoa que eu trato muito as pessoas, assim, eu tenho uma facilidade muito grande, estou tentando corrigir algumas coisas da minha vida, e é legal quando a gente vai amadurecendo por conta disso, eu sempre fui um espelho. Eu vou te entregar exatamente o que você está me dando. Eu vou refletir o que você está vindo de lá, um abraço, vai um abraço, está vindo de lá, um grito, vai um grito. E a gente vai mudando e vai transformando o jeito de ser. E às vezes hoje você recebe um grito e fala assim, coitada dessa pessoa, por que será que ela precisa gritar, hein, cara? Que o problema do grito não é para mim. O problema do grito é exatamente o que leva uma pessoa a chegar àquele ponto. Eu preciso ter esse olhar, eu preciso amadurecer a esse ponto. Eu preciso ter a capacidade, ou talvez esse atributo, de olhar assim e falar assim, cara, deve ser horrível a pessoa precisar gritar com os outros para conseguir alguma coisa, né? É verdade. Então, assim, talvez seja isso, sabe, Fernandinha? Do tentar falar assim, ei, vamos aqui, e a comunicação me dá essa condição. Eu sou muito grato ao Deus que me dá um dom de poder falar e principalmente de ter um espaço que é aberto a mim e eu ocupar esse espaço. Eu agarro com unhas e dentes o meu espaço. Você fala, que eu trabalho com você, eu sou detalhista e você sabe disso. Eu trabalho sozinho no estúdio, é o meu jeito. Desde o primeiro dia, os meus colegas de trabalho sabem que eu não gosto de gente conversando comigo no estúdio durante o meu programa. Não é porque eu sou chato, gente, é porque eu tô ali eu tenho uma meta. E eu acho que se eu me distrair, eu não cumpro minha meta. E adoro estar ali na minha solitude, viajando com as pessoas e vendo, poxa, o que vai ser hoje? Fernandinha, quantas vezes eu escrevi minha reflexão do dia? Vou falar hoje sobre um exemplo. Ansiedade. Aí vou logo cedinho acordo, chego bem cedinho na rádio, começo a pontuar, deixo umas frasezinhas aqui já para me dar o meu embasamento para falar sobre ansiedade. Aí gente, agora, daqui a pouquinho depois dos comerciais a gente tem o nosso momento de reflexão, beleza? Por aí, do nada me vem um outro tema. Do nada, no espaço de tempo pequeno, eu falo, pô, esqueça a ansiedade, cara, fale sobre recomeço hoje, fale sobre luto de pessoas vivas, vai, Miguel, fala. Aí o microfone começa a falar, aí imediatamente vem um feedback, pô, você falou pra mim, cara, parece que você estava ouvindo, tava precisando ouvir, falar, é isso. Isso é muito honesto. Aquela coisa que eu fiz lá em casa quando saí, falei, Senhor, se eu tocar uma pessoa tá valendo, aí a pessoa chega e fala, poxa, que bom. Assim, Fernandinha, eu sou muito feliz com a escolha profissional que eu fiz, sou muito feliz. Eu sou uma pessoa pública, por si só já é muito difícil. É claro que algumas pessoas olham e não gostam de mim. Algumas pessoas têm uma imagem sobre a minha pessoa. Isso, gente, é normal. Odeio a voz desse cara, esse cara se acha, cara. É normal. Super. É normal, entendeu? Aí tem aquela pessoa que olha você e fala, me dá um abraço, meu Deus do céu, você me ajuda tanto, criatura. Precisa ser normal também isso. Precisa se tornar normal. Então, assim, eu
Estou com muito tempo no rádio, me expondo há muito tempo, você sabe, nós estamos numa vitrine muito grande. Sim. E tem as pessoas que olham para você e falam, cara, essa criaturazinha venceu, que legal, né, gente? Conhece a história, veio lá de baixo, cresceu, estudou. Tem outros que olham e vão ter uma reação diferente, vão construir uma imagem diferente sua, mas essa construção de imagem diferente é da pessoa, não é minha. Fala sobre ela, não sobre mim, entendeu? Então, assim, é massa, é legal. Você sabe, a comunicação é uma coisa muito É linda. maravilhoso, é mágico porque a gente experiencia e transforma isso para as pessoas também, deságua, né? Transborda para as pessoas onde quer que a gente esteja falando, comunicando. E hoje a comunicação, ela não se restringe ao microfone da rádio, não é? A TV, hoje tem um mundo para as pessoas falarem e você está aproveitando essas oportunidades, isso é muito bonito de ver. Principalmente porque quando você falou agora que você mudou de ideia numa circunstância, isso significa que você estava completamente conectado com o divino, ou seja, você respeitou aquela intuição, aquela inspiração. É muito bonito. É uma aula, né, Miguel? Para quem ouve e para quem está ali no seu ambiente, naquela ambiência de dedicação há tanto tempo, cumprindo horário. Outra coisa, ele é firme no horário, viu, gente? Não tem atrasinho com o Miguel, não. Sempre foi assim, desde o Sempre. início? É herança do meu pai, a questão de respeito ao horário, respeito às pessoas. Por exemplo, você marcou hoje comigo 18 horas, eu liguei para você e perguntei, a gente pode adiantar um pouquinho, Foi. que eu já estou pronto. É meu, eu amo, eu prefiro que as pessoas me deixem esperando do que eu deixar as pessoas esperando. Acho que compromisso é com tudo, Fernandinha. Fernandinha, cara, eu não consigo entender e respeito quem tem essa capacidade, talvez não seja a capacidade que eu tenho. Eu vou fazer um programa de rádio 7 horas, chego 2 minutos para as 7. Eu preciso, Miguel, eu preciso de um tempo, me conectar com o ambiente que eu tô, sabe, pensar um pouquinho no que eu vou fazer. Tô aqui, tá? Tô tranquilo, já tô respirando, vou entrar no ar, vamos lá. E dá o máximo que você pode. A comunicação é uma coisa que, toda vez que eu entro no ar, gente, que eu abro o microfone, eu tô entregando o máximo meu. Meu máximo serve? Nem sempre. Meu máximo naquele dia foi bom? Não, porque o máximo meu hoje pode ser 100% e o máximo meu amanhã pode ser 10%. Mas eu tô dando o máximo meu naquele dia, sabe? Perfeito. Com muita vontade. Muito bem. A gente trouxe Miguel Weber aqui, um dos maiores nomes da comunicação, para falar sobre os atributos dele dentro da comunicação e a psicologia. Dá para se notar que ele coloca o estudo num patamar importantíssimo, ou seja, tudo que ele conquistou, o respeito, os espaços, né, e o sucesso através do estudo, ou seja, cautela, disciplina, disposição, tudo isso unido. E é muito bonito poder colocar isso no ar, aqui no Atributos, porque as pessoas que estão assistindo certamente se inspirarão em você. Seja quais forem as profissões delas, é possível atrelar, incluir esses seus atributos no que elas estão fazendo. Então, muito obrigada, Miguel. Eu que agradeço, Fernanda. É bom bater papo, eu gosto. Eu amo contar minha história. Eu gosto de contar minha história. Eu gosto de mostrar o passo a passo. E mais do que isso, eu gosto de incentivar as pessoas a mudarem a sua história. E eu amo dizer assim, independente, eu vou até olhar para a câmera, independente da idade. Não tem idade para você estudar um pouco mais, investir um pouco mais em você. Não tem idade para recomeçar. Sabe aquele friozinho? Ah, eu tô com 50, 60. A gente sente. O ser humano é carne, é osso e principalmente é uma alma viva, precisando de experimentação. Experimento novo, você vai ver. Sai da zona de conforto, faz um bem danado. Da vida. Renasce, né? Tudo novo de novo. Obrigada, Miguelzinho. Muito bom ter você aqui. A rede social de Miguel, @MiguelWeber. Lá tem várias reflexões, Muitas. frases e um pouquinho da vida dele, que ele é inteligente também, não expõe demais a vida dele, porque o principal objetivo dele é através do trabalho dele, da profissão. Se inscreva no canal, clique no sino para receber as notificações e curta, compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas puderem assistir essa grande história, mais elas estarão sendo motivadas, né, para viverem melhor, viverem o novo e não se acomodarem naquilo que elas acham que são. Nasceram só para aquilo ali. Não, a gente nasceu para fazer
infinitas, né, coisas. E aí você que tem que descobrir na sua própria vida. Um beijo e até a próxima.